Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Papo para PJ e a gente sempre traz assuntos para empresas aqui. A gente fala de financiamento, tenta dar dicas, entre outros pontos, tá? Hoje nós vamos falar sobre derivativos. Ele é um tema um pouco extenso, tem bastante detalhes, então não sei se eu vou conseguir falar tudo de derivativos nesse vídeo para vocês, mas eu vou tentar trazer o mais minuciosamente possível para que vocês possam entender e deixar isso um pouco mais claro para vocês. Combinado? Então, se você tem interesse, bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Patrick aqui mais uma vez falando com vocês e hoje falando de derivativo. Um derivativo que pode ter vários nomes no mercado, tá? Ele pode ser um hedge, pode ser uma NDF, uma opção, um swap. Ele pode ter vários tipos de nomenclaturas, mas todos são derivativos. Então a gente vai tentar explicar um pouquinho isso para vocês. Por ter esse monte de nome diferente, ele pode ser às vezes rotulado como uma operação complexa ou um contrato difícil. Mas na verdade ele é simples, desde que usado para a forma correta. E qual que é a forma correta de se usar um derivativo? A forma correta de se usar um derivativo é para proteger algo, tá? É para trazer previsibilidade para a tua empresa. Usar o derivativo de forma especulativa no mercado é muito perigoso. E a história nos mostra isso. Tá? A gente já teve diversas empresas que tiveram problemas financeiros ou até chegaram a quebrar por especular com derivativos. O meu ponto aqui hoje é justamente explicar um pouquinho de derivativo para vocês, desmistificando um pouco esse produto, que ele não é tão complexo assim quanto as pessoas falam, e mostrando para vocês que ele é uma ótima ferramenta para trazer previsibilidade para o teu fluxo de caixa. E a grande maioria das empresas podem utilizar um derivativo. Não pensem em derivativo só para aquelas empresas que operam com comércio exterior, uma importadora ou uma exportadora, tá? A grande maioria das empresas podem utilizar derivativos, e nós vamos ver isso hoje. Na prática, ele é um contrato entre duas partes que apostam em pontas diferentes. Então deixa eu usar a NDF para vocês como exemplo e a gente já segue explicando para vocês o que é a NDF, tá? Um contrato de NDF nada mais é do que a trava de uma moeda. Então eu sou um exportador, eu exporto em dólar e eu quero fazer a minha proteção cambial. Então eu contrato uma NDF. Se eu sou um exportador e eu estou travando o dólar, eu imagino que esse dólar vai cair. Da mesma forma, há alguma outra pessoa no mercado que imagina que esse dólar vai subir. Então nós temos duas pontas apostando de forma inversa. E aí sim a gente tem a formalização de uma NDF, sempre com duas pontas. Bom, eu acabei de te falar que o derivativo sempre deriva de um ativo. No caso aqui do nosso exemplo, a NDF, e eu falei de um exportador que exporta em dólar. Qual que é o ativo? É o dólar. Então eu tenho um derivativo do dólar e eu posso fazer essa proteção para reais. Mas eu sempre tenho que ter um ativo por trás do meu derivativo. E como funciona a NDF? Bom, então a NDF é uma proteção cambial, como eu te falei. E vamos imaginar aqui para eu conseguir te exemplificar que eu seja um importador. Eu sou um importador e daqui a 2 meses eu preciso pagar 100 mil dólares da minha importação. Porém, eu não sei quanto vai estar o dólar daqui a 2 meses. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma NDF travando esse meu dólar para daqui a 2 meses. Com isso, eu trago previsibilidade de caixa. O que eu consigo fazer aqui? Eu consigo importar a minha mercadoria, nacionalizar, vender no mercado local e daqui a 2 meses, quando eu tiver que pagar, eu já sei quanto me custa. Isso eu consigo fazer trazendo previsibilidade de custo. Ou seja, eu já sei que esses 100 mil dólares, se eu tiver travado um dólar a 4, por exemplo, vai me custar 400 mil reais. Logo, essa minha mercadoria me custa 400 mil reais. Eu consigo pegar o custo dessa mercadoria e colocar na minha margem de lucro. Isso me traz previsibilidade de caixa. E o inverso também é verdadeiro. Imagina que eu sou um exportador, eu exportei hoje a minha mercadoria e só vou receber daqui a 2 meses. Porém, esse dólar pode cair e consumir toda a minha margem de lucro. O que eu posso fazer? Eu faço um contrato de NDF travando esse meu dólar para daqui a 2 meses. E se eu travar esse dólar a 4 e 4 for favorável, travando esse dólar, eu trago previsibilidade de caixa. Ou seja, eu sei que essa minha exportação de 100 mil dólares,
se eu travei a 4, por exemplo, eu vou receber R$ 400.000. Com isso, eu garanto a minha margem de lucro. E aqui, eu dei um exemplo para você de 2 meses. Mas vamos imaginar um importador que precisa importar a mercadoria e só vai pagar daqui a 180 dias. Como é que ele determina o custo da tua mercadoria hoje? Não tem como ele saber o custo da mercadoria, sendo que ele vai pagar só daqui a 180 dias. Então ele pode fazer uma NDF. E a mesma ponta o exportador. Ele exportou hoje, ele vai receber só daqui a 180 dias. Quanto ele vai receber? Ele não consegue saber, ao menos que ele faça uma proteção cambial. E a NDF vem justamente nesse ponto, fazendo a proteção cambial e trazendo a previsibilidade de caixa. Mas aí você pode me falar assim, putz, Patrick, mas no caso do importador esse dólar podia cair. Ele protegeu ali a R$ 4 o dólar, esse dólar no dia do vencimento pode estar a 3. E ele poderia ganhar com isso. Da mesma coisa o exportador, ao invés de estar a 4, podia estar a 5, a 6. Eu concordo com você. Só que o ponto das empresas não é ganhar dinheiro com a especulação de mercado financeiro. O ponto das empresas é ganhar dinheiro com o produto que elas produzem. Então o que eu sempre aconselho é, esqueçam a variação cambial. Se você é um exportador, realize a sua exportação e se proteja cambialmente. Se você é um importador, realize a tua importação e se proteja cambialmente. Não fique preocupado com especular o mercado, se esse dólar vai subir ou se esse dólar vai cair. E aqui, pessoal, estou usando o dólar só como exemplo, tá? Se atentem à empresa de vocês e tragam previsibilidade de caixa. Se esse dólar vai subir ou vai cair, não importa. Uma vez com previsibilidade, você consegue investir tempo da tua empresa se atentando a outros pontos. Pois bem, a NDF ela é sempre feita para realizar proteções pontuais. E o que eu quero dizer com isso, tá? Não se é aconselhável utilizar a NDF para proteger um contrato como um todo. Então aqui no canal nós já falamos, por exemplo, da 4131, que é um capital de giro lastreado em moeda estrangeira. Não é aconselhável que você utilize a NDF para proteger essa tua 4131, por exemplo. Por quê? Existem outras modalidades de derivativos que são indicadas para esse tipo de proteção. Porém, se você quiser usar a NDF, zero de problema. Você pode usar, ela permite isso. Mas a NDF, o ideal dela é ser usado para casos pontuais. Então, eu vou realizar uma exportação, eu uso a NDF para garantir que o valor que eu vou receber é adequado. Eu vou realizar uma importação, eu uso a NDF travando esse dólar para garantir uma previsibilidade de caixa. Eu realizei uma importação e fiz um financiamento dessa importação, um FINIMP, que a gente já falou aqui no canal também. Você pode fazer uma NDF protegendo e trazendo previsibilidade para o teu FINIMP. Notem que tudo que eu estou falando são casos pontuais. Então, eu realizei uma NDF para uma importação, eu realizei uma NDF para uma exportação, eu realizei uma NDF para pagar um FINIMP. Eu não realizo NDFs para pagar parcelas de contratos. Ao menos que você queira ficar exposto num contrato e queira travar pontualmente uma parcela ou outra. Aí sim você pode usar uma NDF. Caso contrário, eu não aconselho. Bom, eu já te falei o que é uma NDF. Ela é um produto para realizar proteções cambiais. Eu já te falei quando você deve usar a NDF, que são em casos pontuais. E agora eu quero te explicar como se liquida uma NDF. E esse aqui é o ponto crucial do nosso vídeo e eu preciso que você entenda muito bem. Se você ficar com alguma dúvida, deixa no comentário, manda e-mail, vem falar comigo que eu tento te explicar. E se for o caso, a gente faz outros vídeos, não tem problema. Para eu te explicar como se liquida uma NDF, antes eu preciso te explicar alguns pontos. Entre eles é o que significa NDF. NDF significa Non-Deliverable For. Traduzindo para o português seria basicamente sem entrega futura. O que isso significa? Significa que uma empresa pode contratar uma NDF sem necessariamente ter uma exportação ou uma importação. Ela pode contratar uma NDF simplesmente para especular mercado, o que eu não aconselho. E aí você pode me perguntar assim, poxa Patrick, mas como assim sem necessariamente precisar importar ou exportar? Calma, eu vou continuar explicando e você vai entender. Um outro ponto que você precisa entender é, a liquidação de uma NDF ela é sempre feita pela PTAX de D-2. E o que é a PTAX de D-2? PTAX é uma média da variação de uma moeda que o Banco Central divulga diariamente. Então aqui eu vou usar o dólar como exemplo, só por ser a moeda mais habitual.
Diariamente, o Banco Central vai lá e consulta às 10 horas da manhã qual é a taxa do dólar, às 11 horas da manhã qual é a taxa do dólar e ao meio-dia qual é a taxa do dólar. Ele pega a média dessas três consultas que ele fez e às 13 horas, a 1 hora da tarde, ele divulga a PETAX do dólar daquele dia. No dia seguinte, a mesma coisa. Às 10, às 11 e ao meio-dia, ele checa a taxa do dólar e a 1 hora da tarde, ele divulga a PETAX do dólar. Eu te falei que a NDF liquida pela PETAX de D-2. E agora que você já sabe o que é a PETAX, eu quero te explicar o que é o D-2. D-2 significa que ela sempre vai liquidar pela PETAX de 2 dias úteis anterior. D, que é o dia de hoje, menos 2. São 2 dias úteis anterior. Então, se hoje é uma quarta e tua NDF está vencendo hoje, ela está utilizando a PETAX de segunda-feira. Se hoje é segunda e sua NDF está liquidando hoje, ela está liquidando pela PETAX de quinta-feira. Bom, agora que você já sabe o que é uma NDF, que ele é um contrato sem a necessidade de entrega futura, eu posso simplesmente comprar para especular, você já sabe que essa NDF liquida pela PETAX de D-2, eu vou te explicar realmente como se liquida uma PETAX. Eu vou colocar um exemplo na tela, porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, digamos que eu seja um importador e que eu tenha contratado uma NDF de 100 mil dólares, com dólar travado no valor de R$4, ou seja, minha dívida é de 400 mil reais. 2 dias antes do vencimento dessa minha NDF, o Banco Central vai divulgar a PETAX do dólar, no valor, vamos usar como exemplo aqui, R$3,90. Com isso, a NDF irá debitar 10 centavos de dólar da minha conta. Lembra, eu sou um importador e eu travei uma NDF a R$4. Qual o parâmetro da NDF para liquidação? Ela sempre usa a PETAX de D-2. E qual foi a PETAX de D-2? Foi R$3,90. Se eu combinei uma NDF a R$4, nós temos 10 centavos de diferença, por isso o débito, para igualar o valor. O inverso também é verdadeiro aqui. Então, se a PETAX de 2 dias antes do vencimento da minha NDF fosse R$4,10, por exemplo, haveria um crédito na minha conta de 10 centavos por dólar. Ou seja, nesse exemplo, eu seria debitado ou creditado em 10 mil reais. O que é importantíssimo que você entenda. Nesse exemplo, nós usamos um dólar de R$4. E eu já te falei que uma NDF ela é um contrato de proteção cambial. Ela não é um contrato de fechamento de câmbio. Ela é uma proteção cambial. Ou seja, o que é o mais correto aqui? Digamos que eu sou importador nesse exemplo aqui. Eu teria que entrar com 3 ou 4 dias antes do vencimento da minha NDF pedindo a reserva da PETAX. Por quê? A minha NDF ela sempre vai liquidar pela PETAX de 2 dias úteis antes. Se eu chegar no dia de vencimento da minha NDF, fechar um câmbio e remeter esse dinheiro para fora, o câmbio que eu vou pagar é diferente da NDF de 2 dias atrás. Por isso eu preciso entrar com 3 ou 4 dias antes, pedindo a reserva da PETAX para que eu possa remeter esse recurso para fora na mesma taxa cambial que a minha NDF vai se liquidar. Não é simples, mas deixa eu tentar te dar um outro exemplo aqui, porque depois que você entende, fica muito fácil. Vamos lá. Digamos que a minha NDF vai vencer no dia 10, e o dia 10 é uma sexta-feira. Tendo vencimento no dia 10, ela utilizará a PETAX do dia 8, que são 2 dias úteis antes. E o dia 8 vai ser uma quarta-feira. É importante eu pedir na terça, que seria o dia 7, ou na segunda, o dia 6, que a instituição financeira realize a reserva dessa PETAX do dia 8. Com isso, no dia 10, a sua NDF se liquida pela PETAX do dia 8, que digamos ali fosse R$3,90, e a tua importação você também pagou R$3,90. Aí você pode falar assim, Patrick, e se eu não tivesse feito a reserva da PETAX? Deixa eu te mostrar esse outro exemplo aqui também, vamos continuar. Se você não tivesse feito a reserva da PETAX, a sua NDF venceria no dia 10, utilizando a PETAX do dia 8, que era R$3,90. Porém, no dia 10, a taxa do dólar que você pagou na tua importação foi R$3,95, por exemplo, tá?
Com isso, você passa a ter uma diferença na tua taxa cambial. E aqui eu usei 3,95 como exemplo. Ela poderia ter sido, por exemplo, 3,80. Ela poderia ter sido 4,10. Notem que a gente tem variações cambiais. Então, para que você tenha um hedge perfeito, ou seja, uma proteção cambial perfeita, você realmente precisa pedir a reserva da Petax referente à tua importação. Nos exemplos que eu citei, você teria um crédito ou um débito. Sempre que você tiver um crédito ou um débito, eles são chamados de ajuste positivo, quando houver um crédito na sua conta, e ajuste negativo, quando houver um débito. Sempre que você tiver um crédito, sempre que você tiver um ajuste positivo, haverá incidência de 15% de imposto de renda. Por que há essa incidência? É considerado o ajuste positivo de uma NDF como um ganho financeiro. Por isso, há tributação governamental em cima disso. É possível reaver ou utilizar esses 15% pago na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Para que a empresa possa usar isso, ela precisa operar pelo regime de tributação por lucro real e também precisa ter dado lucro no ano onde houve a liquidação da NDF. Com isso, na declaração de imposto de renda do ano seguinte, ela poderá reaver ou utilizar esses 15% como abatimento do imposto a ser pago. Eu gostaria de dar só um último exemplo sobre esse caso da NDF. A gente está passando pela pandemia do Covid-19. Imagina um importador que realizou uma importação em fevereiro, quando o dólar estava no patamar de 4, e postergou esse pagamento para maio ou junho. Em maio ou junho, nós tínhamos um dólar no patamar de 5,30, ou seja, R$ 1,30 de diferença. São 30% a mais. Esses 30% a mais pode ser a margem de lucro da empresa, que se foi devido a não haver a proteção cambial. Por isso é extremamente importante. Não se deve especular com o mercado financeiro. Faça a proteção cambial e opere a tua empresa normalmente. Outro ponto. Imagina uma empresa que está exportando hoje e esse dólar está no patamar de 5,30. Só que ele vai receber só daqui a 180 dias. Quem garante que esse dólar vai se permanecer nesse patamar alto? Pode ser que ele caia daqui a 180 dias, pode ser que ele caia daqui a 90 dias. Não tem como a gente saber. Então a NDF vem justamente nesse ponto, trazendo a previsibilidade. E esse caso do Covid, onde a gente teve uma alavancagem muito alta no dólar, é um dos exemplos mais claros que eu consigo dar para vocês de necessidade de proteção cambial. E aí a gente pode falar também sobre quem especula. Imagina uma empresa que especulou que o dólar iria cair e entrou lá em fevereiro fazendo uma NDF de 100 mil dólares com o dólar a 4, com uma liquidação agora para maio. Ela apostou que esse dólar iria cair e esse dólar subiu 1,30. Ou seja, em maio, que o dólar estava na casa de 5,30, essa empresa teve um débito na sua conta de 130 mil reais. Simplesmente por ter especulado. Não que ela tinha uma importação ou uma exportação. Ela simplesmente especulou. Olha o risco. Na história, a gente já viu muita empresa tendo problema financeiro e quebrando por causa disso. Usem derivativo da forma correta, que é para trazer previsibilidade, que é para trazer proteção. Derivativo não se deve ser utilizado para especulação. Ufa! Meu Deus! Falei um monte de coisa aqui para vocês, né? Eu sei que é bastante informação. E eu sei que talvez não tenha ficado tão simples na cabeça de vocês. Mas assistam o vídeo mais de uma vez, deixem perguntas. A gente está lá no Instagram, se quiser ir lá conversar com a gente, fiquem à vontade. Eu vou tentar sanar o máximo possível das dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para nos questionar. E se for necessário, a gente faz outros vídeos. Eu queria ter falado sobre mais derivativos nesse vídeo, mas ele vai ficar muito longo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir em mais de um vídeo. E no próximo vídeo eu trago falando sobre um swap, sobre uma opção, para que a gente possa abordar outros tipos de derivativos. Galera, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre NDF. O ponto crucial desse vídeo é justamente a liquidação da NDF, onde a grande maioria das empresas tem dúvida. Então assistam e nos mandem comentários se for necessário. Legal? Fiquem comigo, em breve eu trago outros vídeos falando mais sobre derivativos e outros pontos para as empresas também. Combinado? Um abraço!